A paz, a paz de Deus por nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Venho por meio dessa gravação agora com o sentido de que essa gravação chegue até você, chegue até o irmão, para solver sobre algumas dúvidas. Hoje, agora há pouco, falei sobre o véu. O véu. Agora quero falar sobre ósculo santo. O ósculo, o beijo. Irmãos, amigos, sabe que já falaram para mim que quem beija homem é viado? Irmão, eu fiquei tão escandalizado, porque escandalizaram o meu Senhor Jesus. Não vou falar o termo. Falaram, e essa pessoa é um homem que fica vagando por aí, um missionário. Pensa naquele cara que diz que é um missionário, catando papelão pra rua, gravou um CDzinho, umas coisinhas aí, e ele teve a desfaçatez, a pouca vergonha, a desonestidade, quando eu estava falando para ele de ósculo santo. Quem beija homem é viado. Eu não vou expressar, irmão, a quem ele chamou de viado. Porque, irmão, certa ocasião, o Senhor Jesus andando lá na Galileia, na Judéia, naquelas cercanias, ele entrou na casa de um homem chamado Simão, um homem rico, e aquele homem chamou o Senhor Jesus para hospedar na casa dele. E, irmão, a gente, pelo que se entende da palavra de Deus, dá-se a entender que por causa do chão, aquele tempo não tinha asfalto, as partes que fala de lavar os pés, dá-se a entender que costumeiramente quando alguém chegava numa casa, o cerimonial da casa, o proprietário já mandava alguma mulher ou algum de seus criados trazer uma bacia e lavar o pé da pessoa. Lavar o pé, ou vinha alguém enxugava. Tanto é que o Senhor fez lá a explicação para os apóstolos, né, de lavar os pés. Quer dizer que era era como que alguém chega na nossa casa hoje cansado, você vê que a pessoa tá com calor, só que quer que eu ligue o ventilador, tipo assim, senta, você tá cansado, você vê que, pai, tô cansado mesmo, então é assim. Então a gente entende que quando chegava uma pessoa na casa de alguém, a primeira coisa que vinha era com uma bacia com água para lavar os pés. Aleluia. E entrou o nosso Senhor Jesus Cristo na casa de Simão. E eu acredito que mais gente com ele, mais gente com o Senhor Jesus ali na casa de Simão. Irmãos, e quanto uma mulher naquela cidade, uma pecadora, porque, irmão, parece impressionante, né? A história das pessoas que procuraram o Senhor Jesus e que o Senhor Jesus teve misericórdia, isso desde lá do tempo de Israel, né? A prostituta Raabe, né, hospedou os dois homens de Deus. Irmão, aquela mulher no poço tivesse 5 maridos, o que tem não é teu. Então o Senhor Jesus veio à procura, atrás dos pecadores.
o Senhor Jesus amava o pecador. O Senhor nunca gostou do pecado em si, mas o Senhor Jesus amava o pecador. Aleluia. Temos o caso da mulher adúltera, que aqueles homens, né, não apedrejaram o outro que estava com ela, mas cataram ela e pega em ato de adultério e queria que o Senhor Jesus mandasse apedrejar. Glória a Deus. Senhor, trouxemos aqui essa mulher, ela foi pega em ato de adultério, querendo achar no Senhor Jesus uma ocasião. Porque se o Senhor Jesus mandasse apedrejar, apedreja ela, ele saísse do lado, né, para não pegar nenhuma pedra nele, aí eles iam falar, tá vendo? Quem falou que ele veio aqui para destruir a lei? Quem falou aqui que ele veio para, né, sabe, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, eu vim derrogar. Quer dizer, o Senhor Jesus dava uma amostra, né? Que o Senhor Jesus estava dando uma explicação, que a lei já não tinha mais importância, porque tinha chegado a graça. Então eles estavam procurando uma ocasião e cataram aquela mulher e levaram lá e falaram, agora quero ver. Se ele mandar apedrejar, então não tem nada a ver. Quem é que falou que ele veio falar contra a lei? É a lei apedrejar. Se ele falasse não apedreja, não apedreja não. Mas como um homem desse pode defender uma prostituta? Ela foi pega no próprio ato. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Aquele que estiver sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. Aleluia. E aqueles homens começaram a razoar entre si. Meu Deus, como que eu vou tacar pedra nela? Eu vou dizer que eu não tenho pecado. Se eu tacar uma pedra nela, eu vou dizer que eu não tenho pecado, né? Porque às vezes ele se achava sem culpa, mas não podia, o homem nenhum podia dizer que ele não tinha pecado. Aleluia. Eles foram jogando as pedras no chão. Enquanto isso, o Senhor escrevia no chão. O Senhor ergueu a cabeça, não tinha mais ninguém. Olhou para a mulher, ninguém te condenou. Não, Senhor, não, Senhor. Eu imagino aquela mulher apavorada de medo das pedradas que ela podia receber. Não, Senhor. O Senhor com aquela voz mansa, meiga, dócil. Ninguém te condenou, filha. Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não pegues mais. E a mulher virou uma seguidora de Jesus. E essas coisas começaram a ocorrer naquela cercania das coisas que Jesus fazia. E aquela mulher, acho que é Maria Madalena, né? Não sei. Ela também era uma prostituta e uma mulher. E naquele tempo, irmão, era discriminado mesmo. Aqueles homens mesmo, eles iam lá, usavam as mulheres e discriminavam. A mulher era discriminada. Eu não sei como que nós não imaginamos como que ela conseguiu entrar dentro da casa de Simão, aquele monte de gente, e caiu nos pés do Senhor. E chorava, eu imagino, irmão, que ela chorava daquilo, do rosto dela, como dizia, empapuçado de água. Porque eu também já chorei assim, irmão, dentro de uma igreja. Eu já chorei também, eu vi aquela poça d'água. Irmão, ela chorava, e ela via que molhava os pés do Senhor Jesus. E ela pegava aquele cabelão. Então tá aí também uma prova de que no vídeo que eu acabei de falar, que eles falavam que as prostitutas, que não sei o quê, que cortava o cabelo, aquela mulher era uma prostituta e tinha um cabelão. E ela enxugava os pés do Senhor com seus cabelos, quer dizer que era grande. Não tinha essa de prostituta, que o cabelo era cortado. O cabelo dela era grande. Mulher não cortava cabelo, não existia corte de cabelo. O corte de cabelo é imoralidade de 100 anos pra cá. Irmã, mulher não cortava cabelo. Bom, e
aquela mulher prostituta, ela chorando, ela enxugava os pés do Senhor e perdoa o Senhor, e beijava os pés do Senhor, e beijava e me perdoa. Ela começou a saber do que o Senhor Jesus tinha feito. Provavelmente acho que já tinha até acontecido o caos com a pecadora que ele não mandou apedrejar, ela correu lá. E aquele homem, meu Deus, aquele Simão arrogante, ele devia vestir aquela roupona, imagino, aquela roupa daquela época, aquela imponência. Aquele homem ficou indignado, onde se viu? Onde se viu? Como que pode? Esse homem, se ele fosse profeta, ele sabia qual é essa mulher. E tá aí. Nós não escorraçamos ela porque ela tá aí nos pés dele aqui. Dá vontade de catar ela e arrancar e jogar ela pra fora. É uma prostituta e ele. E esse homem pensava entre ele. Mas se ele fosse profeta, ele sabia que era. Mas se ele não está sabendo, será que ele não sabe quem é ela? O Senhor sabia quem era ela. O Senhor sabia que era uma mulher arrependida, que era alguém que não queria fazer mais coisa errada. Glória a Jesus. Porque tudo aquilo que cai nos pés do Senhor Jesus, que cai com lágrimas, todo aquele que busca o Senhor Jesus, me perdoa, Senhor. O ladrão da cruz falou pro outro, nós matamos, e é do que ele fez. Meu Deus do céu. Ele sabia quem era, mas ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia. Porque ele mesmo disse, né? Se ele fosse profeta, ele sabia quem é qual essa mulher. Ele estava impaciente. O Senhor Jesus voltou para a mulher e disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, diz, mestre. Diz, mestre. Porque ele queria, ele estava, sabe, o cara quer uma resposta que está ali. Uma coisa eu tenho que dizer, diz, mestre, diz. Porque eu quero ver, você vai falar dela, né? Pro mestre, um credor, uma pessoa tinha 2 devedores e um devia 500 dinheiro para ele e outro devia 50. Quer dizer, falando daquela mulher devia 500 dinheiro, ele devia só 50, vamos se dizer, né? Aí o Senhor Jesus perguntou para ele, e ambos não tendo com que pagar, aquele credor perdoou a ambos. A quem você acha que ele amou mais? Ah, Senhor, a quem ele perdoou 500. Aí o Senhor voltou-se para a mulher e diz, vês tu esta mulher? Vês tu? Entrei em tua casa, não me deste o ósculo. O ósculo, o beijo, é isso que eu quero falar sobre o ósculo. Essa, desde que entrou, não cessa de me beijar os meus pés, enquanto que um homem não deu um ósculo, porque o ósculo, irmão, era uma coisa, era e é até hoje. O povo de Deus tem o ósculo. O povo de Deus sempre teve o ósculo. O ósculo era normal chegar, beijar no rosto. Ósculo. Entrei em tua casa, não me deste o ósculo e não me deste água para lavar os pés. Vês tu esta mulher, ela, desde a hora que entrou, ela não cessou de lavar os meus pés com as lágrimas e enxugar com seus cabelos. Então a palavra de Deus fala ósculo. Lá em Romanos 16:16. Romanos 16:16. Saudai uns aos outros
com o ósculo santo. As igrejas de Cristo, nós somos a igreja, vos saúdam. Romanos 16:16. Então, irmão, nós somos da igreja do ósculo. Agora não estamos podendo dar por causa de lei, tanta coisa. Já está entrando essas coisas aí no mundo. E tem que entrar de máscara, tem que sair nos últimos, lá de trás. Os da frente tem que esperar, porque não pode ter acúmulo de gente. Porque esse caminho, essa graça é muito organizada. Às vezes deixa até a gente meio impaciente, viu? Irmãos e amigos, me deixa até impaciente. Eu acho que é muita obediência a lei demais. Mas tá bom, é bom mesmo que seja obediente, para nós mostrar para o mundo que nós somos a luz do mundo. Enquanto que os outros aí estão se esbaldando e lota igreja. Eu soube de uma igrejinha aqui perto de mim aqui, que 20 pegou coronavírus dentro da igreja, porque tá todo daquele bolo lá. Eu não sei se é interesse, de dizimar, não sei o que é que tem, não tem, irmão. Eu não posso falar coisa aqui que eu vou julgar. Na obra de Deus não, irmão. Agora parou os cultos. Parou, e quando tem, os bancos têm as marcações, porque eu fui numa igreja aqui, nessa época, já que a igreja estava fechada, estava lotada, gente, aquele monte de homem lá em cima. Eu não sei porque tem que ficar aquele monte de homem lá, presbítera, eremita e sei lá, tudo ali. Aquele que pastor, ele prega, ele vira as costas pro público, fica pregando para aqueles homens lá na frente. E depois começou o cai, eu pensei que era só na rede social que eu via isso. Aí começou o cai, eu falei, meu Deus, aqui não é meu lugar não. Daqui a um pouco ele põe a mão na minha cabeça aqui. E ele vai passar vergonha porque eu não vou cair, né? Eu vou ficar firme, qualquer coisa. Eu levava um pé para trás assim, eu falei, eu quero ver ele me derrubar. Só se ele, sei lá o que ele ia fazer. Eu bati a mão na testa, o cara, bum. Aí eu saí dali, eu falei, ele vai passar vergonha comigo, porque eu não vou cair, que parece que a meta aqui é cair, parece que eu cair fica bonitinho. Eu falei, eu não vou cair, porque, né? Esse assunto de cair, irmão, não é de Deus não. Caiu, anjo que caiu do céu, caído. Ah, peraí. Eu fui lá atrás lá, e falei pra mulher lá, pra aquela mulher que fica na porta lá. Vocês podem ver que eu não chamo de irmã, viu? Às vezes eu chamo irmã, por causa de um pouco de educação, mas é aquela mulher lá. Aí eu perguntei pra ela, que negócio de cair aí? O que quer dizer? Oh, irmão, é poder. Eu falei, é poder? Me derrubar no chão daquele jeito? Eu falei, eu não quero esse poder pra mim nunca. Bom, então, não é o mérito da questão com que eu vim aqui. Então, meus amigos, meus irmãos, ósculo santo, está escrito na palavra de Deus. Só existe um povo que tem. É a igreja do véu, é a igreja do ósculo santo, é a igreja aonde eu não tenho compromisso com dar dízimo. Dízimo é da lei. Está escrito em Malaquias 4:4, era da lei. Então, já que ele guarda a lei lá, que dá dízimo, então ele tinha que guardar o sábado também. Porque tá o sábado, né? Guarda uma coisa, guarda o mandamento e tropeça no outro. Então, irmão, eu sou da igreja que não dá dízimo. Nós damos oferta, às vezes eu dou até muito mais do que dízimo. Deus me pede uma importância, põe no meu coração, eu vou dar voluntário. Uma coisa você dá uma coisa voluntária, outra coisa você dá obrigada. Se você não dá, você está roubando de Deus. Pega aquelas mulheres, aquelas viúvas, aquelas coitadinhas, pega o pagamento dela lá, e ainda tira 100 contas de 1.000 e pouco que ganha agora e põe lá. Está roubando, né? Em que me roubais? Mas é lá do Velho Testamento, que era da linhagem dos levitas, para haver mantimento na casa de Deus, que era trigo, tinha que levar comida, porque os levitas não trabalhavam, era da linhagem dos levitas. Vocês podem ver as referências que vocês vão ver lá, era para os levitas não trabalhavam. Fala assim, para que haja mantimento na casa do tesouro. Era comida, mantimento. Entendeu? Aí, irmão, então Deus preparou hoje, o assunto é ósculo santo, mas aí Deus preparou que a gente acabou falando mais algumas coisas, e até uma outra oportunidade, e
Deus que abençoe. E lembre-se, Ângelo Cristão, aí embaixo deve estar escrito aí, ó. Inscreva no meu canal, viu? Aqui nós estamos aqui. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Que a paz de Deus reine em todos os vossos corações. E não me remede, não. Não fala paz de Deus para mim, não. Responda amém. Porque esse negócio de falar bom dia, boa tarde, isso é coisa do mundo. Então, quando eu falar paz de Deus, responda amém. Não me remeta, não. Fala paz de Deus para mim. Fala amém. Então, você vê esse áudio aqui, que eu estou te falando a paz de Deus, fala amém. Você sela com amém. A paz de Deus, amém. Alguém me fala a paz de Deus para mim, eu respondo amém. Quer dizer, amém quer dizer assim seja, ou concordo. Que Deus te abençoe e que Deus vive dentro do teu coração. Que Deus vive dentro do teu coração e que em nome do Senhor Jesus haja luz na tua vida. Larga a mão de você ouvir isso aqui e ir lá perguntar para o pastor. O pastor não quer perder suas ovelhas. Não, Jesus Cristo, o pastor verdadeiro, não está interessado